Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim falar como eu trabalho com metodologias ativas. Se você é professor, em algum momento da sua vida você escutou sobre esse tipo de metodologia. E a exigência que agora as escolas elas estão tendo com o uso dessas metodologias ativas. Bom, a verdade é que a gente não aprende isso na faculdade, a gente não tem aulas de metodologia ativa, então é um desafio quando a gente está começando, principalmente na nossa carreira. Mas é um desafio também quando a gente sai de uma escola que não cobra esse tipo de metodologia para uma escola que já é uma escola que cobra bastante. E quando a escola cobra bastante, geralmente ela também vai te dar um suporte, principalmente com cursos. Então, ao longo aí de 1 ano e meio, eu venho fazendo cursos, eu já li livros sobre esse tipo de metodologia e a verdade é que não tem uma regra, não tem uma fórmula mágica. Então você precisa sentar, despender um tempo para isso, pensando em como você pode fazer que os alunos sejam mais ativos durante as aulas. E é isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês, um tipo de atividade que eu fiz, que eu achei que deu muito certo e que é uma atividade muito simples. Bom, a cada ano eu tenho tentado colocar mais metodologia ativa. Eu já trabalho com STEAM, eu já trabalho com aulas práticas, mas ainda assim eu senti a necessidade de fazer mais atividades diferenciadas. Então, eu tenho 3 aulas de ciências por semana com a minha turma e uma das aulas, pelo menos, eu utilizo para esse tipo de metodologia. Então, toda semana os alunos eles vão para o laboratório e não quer dizer que eles vão para o laboratório para mexer com vidraria e fazer experimentos e ver explosões e fumaça saindo, nada disso. A metodologia ativa não é só sobre esse tipo de prática, é claro que entra também, mas não é sobre esse tipo, só sobre esse tipo. Até porque tem alguns conteúdos que a gente nem consegue fazer experimentos utilizando tantos materiais e não é nem preciso. Mas o que a gente precisa entender é que dá sim pra gente fazer outras atividades para que eles consigam compreender aquele conceito de uma melhor forma. Bom, um exemplo que eu vou falar para vocês hoje é quando eu dei o conteúdo conceitual sobre nomes científicos e todas as regras atreladas aos nomes científicos. Eu dei a parte conceitual antes porque eu achei melhor organizar dessa forma, mas algumas vezes você pode começar com a atividade mais prática e depois ir para a sala de aula, fechando toda aquela atividade, mas isso depende do seu tempo, isso vai depender também do ritmo da turma ou do conteúdo que você está ministrando. Nesse caso, nos nomes científicos, eu preferi dar todas as regras para eles na lousa, fiz eles anotarem no caderno, expliquei várias vezes, dei vários exemplos e aí depois eu preparei uma atividade. Essa atividade que eu preparei era uma atividade tipo um quebra-cabeça dos nomes científicos. Então eu procurei no livro deles alguns nomes científicos e tinha vários, obviamente, e eu coloquei num papel. Nesse papel eu recortei os nomes científicos, são nomes binomiais, né? Então eu recortei e dividi esses nomes binomiais. Eu entreguei para cada grupo de alunos 6 pares misturados. Eles tinham que abrir o livro deles, eu deixei a página, as páginas que poderiam estar, eles tinham que procurar no livro o nome científico e fazer todos os parzinhos corretamente. Depois disso, eles tinham que construir uma tabela com espécie e gênero. E dessa forma eu já consegui detectar quem entendeu as regras científicas, quem entendeu as regras direitinho dos nomes científicos e quem já teve mais dificuldade. Dessa forma também eu consegui retomar esse conteúdo com eles, eles anotaram no caderno e depois poderiam revisar com bastante frequência. Então, é uma atividade que não despendeu muito tempo, assim, não despendeu muitos materiais, mas foi uma atividade que eles gostaram de fazer porque tinha um desafio deles conseguirem achar os nomes e depois eles tinham que reescrever esses nomes direitinho com as regras que eles já tinham anotado.
Eles também conseguiram saber a diferença entre gênero e espécie com a regra, e o que despertou muito interesse para eles descobrirem o que significava cada nome. Então, quando eu dou o exemplo de Homo sapiens, eu falo para eles o que significa o Homo, o que significa sapiens, outros nomes também que eu sei de cor, eu acabo falando para eles, e é óbvio, eu não sei todos os significados, muito menos todos os nomes científicos, mas acabou sem querer despertando uma curiosidade do que aquelas coisas significavam, e eles começaram até a pesquisar. Então, fazendo uma atividade simples, saindo um pouco daquele ambiente de sala de aula, a gente consegue ter uma curiosidade muito maior. E se você desafia ainda o aluno um pouquinho, ele começa a ter mais interesse por aquele assunto e por aquele tipo de atividade. Nessa atividade em específico, eu não precisava de um espaço grande, eu não precisava usar o laboratório, eu não precisava usar o espaço maker, por exemplo. Eu podia fazer ou na sala de aula em grupo, sentar no chão, ou levar eles para o pátio. Então também o espaço é o de menos. Eu sempre que eu posso, eu tiro sim eles da sala de aula, porque eu penso que eles já ficam muito tempo ali, então quando a gente tira, acaba incentivando também. Mas é uma atividade que dá para conseguir fazer em qualquer lugar. Eu pretendo trazer outras dicas, outras atividades, e se você tem alguma ideia que já deu certo, comenta aqui que eu quero muito saber. Eu espero que tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.